que você abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis 15, 1, amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Até aqui, amém? Feche os teus olhos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela sua palavra, gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra. A tua palavra é poder, Pai, e nós cremos que nesta noite esse poder será liberado sobre as nossas vidas, Pai. Eu creio, meu Deus, que nesta noite esse poder será liberado, e ele destruirá todas as cadeias, todos os grilhões, todas as correntes que nos aprisionam de vivermos tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, eu creio, Deus, que cada um de nós que estamos aqui, temos grandes coisas para vivermos através do Senhor nessa terra, mas muitos de nós estamos presos pelo medo, presos pela insegurança, por traumas que vivemos no passado, mas que nesta noite, através da tua palavra e do teu Espírito, o Senhor possa nos levar a nos posicionar para vivermos coisas grandes no Senhor, Pai. Meu Deus, que tudo aquilo que possa de alguma forma impedir a sua palavra de atingir o centro dos corações, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Toda preocupação, toda distração, todo cansaço, meu Deus, cai por terra agora em nome de Jesus. Que todos os ouvidos, que todos os olhos e o coração e a mente estejam atentos e centrados na palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu me coloco nas tuas mãos para ser aqui nesta noite um instrumento teu, para entregar à tua igreja aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Eu preciso de muita ajuda do Senhor, para entregar com simplicidade e com clareza aquilo que o Senhor quer falar na igreja nesta noite. Senhor, o Senhor está no controle de tudo, e eu sigo somente as tuas instruções. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor é o único merecedor disto aqui. Em nome de Jesus nós oramos, e nós também te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos? Podem se assentar. Meu Deus. Bom, o que tem no fundo? Ah, eles estão mexendo. Calma. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para esse contexto aqui, nós vemos algo muito interessante, né? Abrão, ele tinha ali algo que ele esperava do Senhor, que era um filho, e então começa-se uma conversa ali, entre ele e o Senhor falando com ele, colocando palavras, promessas sobre a vida dele. Mas esse homem, ele ainda não havia entendido, ou talvez não havia ficado claro para ele aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. E quando eu olho para esse texto, e olhando para dentro desse contexto, Deus, ele pega esse homem, e ele tira esse homem de dentro daquela tenda, e ele coloca aquele homem fora daquela tenda, e ele pede para aquele homem: erga os teus olhos, ou seja, olhe, veja, observe, né?
E nessa noite é exatamente sobre isso que eu quero levar você a refletir. Erga os teus olhos e veja. Erga os teus olhos e veja. Então, o tema dessa mensagem, para o pessoal da projeção, da filmagem lá, é: erga os teus olhos e veja. E eu separei aqui 2 pontos nesta noite, que eu quero levar você a refletir, que Deus precisa mexer comigo e com você nessa área. E o primeiro ponto que eu quero levar você a refletir dentro desse texto que eu trouxe para nós começarmos a refletir nessa noite, a primeira coisa é: Deus quer que o homem enxergue além do que ele pode ver. Diga assim: Deus quer que eu enxergue além do que eu possa ver. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue entender que Deus, Ele quer levar você a olhar amplamente para as coisas? Deus não quer que o homem, ele tenha uma visão limitada como nós temos, porque a minha e a sua visão, ela é limitada. Nós não conseguimos enxergar além do que nós estamos vendo. Nós não conseguimos pela fé enxergar o que Deus pode fazer, ou o que Ele está por fazer na minha e na sua vida. É por isso que nós sofremos tanto, é por isso que nós passamos por tantas dificuldades na nossa vida, porque nós andamos por vista e não por fé, nós andamos por visão e não por fé. Então, quando as notícias chegam, elas nos abalam. Quando as notícias vêm, porque elas virão, queridos, elas virão hoje, elas virão amanhã, e quando as notícias vêm, elas vêm para nos abalar. Agora, se você andar por fé e não por visão, não por aquilo que você está vendo, nada vai te abalar, porque a sua visão está além daquilo que está sendo mostrado para você. Enquanto o homem está crendo naquilo que é possível aos olhos dele, Deus está convidando para que ele creia naquilo que é impossível diante dos olhos dele. E nós sempre nos prendemos e nos limitamos a isso. Olha que interessante, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Gênesis 13, 14 e 15. Deus quer que eu e você possamos ver ou enxergar como Ele enxerga. Olha que interessante. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Deus está diante de um homem, dizendo para ele: pode olhar para os 4 cantos, e aonde os teus olhos alcançarem, eu vou dar a você. Será seu, será seu, será seu, será da sua descendência para sempre. E meu irmão, escute bem, o desejo de Deus para mim e para você é esse: é que eu e você sejamos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos, que eu e você sejamos prósperos, abençoados, possamos crescer em tudo que nós colocarmos a nossa mão. Esse é o desejo de um pai para um filho. Que pai não quer o bem do seu filho? Que pai não trabalha, que mãe não trabalha para que o seu filho seja abençoado nessa terra? Todos nós, seres humanos, limitados que somos, nós trabalhamos muito para que os nossos filhos sejam abençoados. Quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele quer muito, muito nos abençoar. Ele quer muito que eu e você possamos desfrutar de coisas grandes. Mas o problema, meu irmão, é que a maioria de nós nos encontramos com Abrão, quando essa história começou ali com Deus, dentro de uma tenda. A maioria de nós nos encontramos dentro de uma tenda. Querido, quando você está dentro de uma tenda, a sua visão é limitada. Se você olha para cima, você não consegue enxergar.
Se você olha para um lado, você não consegue enxergar. Se olha para o outro, você não consegue enxergar. Se olha para frente, você não consegue enxergar, porque você está dentro de uma tenda. A sua visão é limitada. E nesta noite, assim como Deus fez com Abrão, Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer me tirar e Ele quer tirar você de dentro dessa tenda. Ele quer que eu e você saiamos para fora, para que Ele possa mostrar para mim e para você tudo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Qual é o seu problema hoje? Qual é a sua dificuldade hoje? É uma enfermidade? É um problema financeiro? É um desemprego? É um problema no seu casamento? São relacionamentos? Qual é o seu problema hoje? Deus está dizendo para você: eu quero tirar você para fora dessa tenda, e eu quero mostrar para você que eu tenho coisas grandes, que você não faz nem ideia ainda do que vai acontecer na sua vida. Mas enquanto eu e você ficarmos dentro da tenda, meu irmão, nós vamos ver exatamente o que o inimigo quer que a gente veja. Não sei se você já percebeu isso, mas quando nós estamos vivendo um problema, a única coisa que nós conseguimos enxergar na nossa vida é o problema. É o problema. Tonico, Roberto, pode encostar um pouquinho essa porta de vidro? Isso. A única coisa que nós conseguimos observar é o problema. Nós não conseguimos tirar os olhos do problema. É por isso que às vezes, quando você está tendo um problema, chega uma pessoa de fora, ela fala: viu, vou dar um exemplo, vamos pegar um exemplo qualquer, sei lá, o Valmir com a mecânica dele, o William com o problema do portão, seja lá o que for, você está ali tentando fazer um negócio, chega alguém de fora e fala assim: você já soltou essa porca aqui? Aí você: não faz sentido nenhum isso aí. Não, mas você soltou? Aí vai lá e solta a porca, resolveu o problema. Mas meu Deus, como que eu não vi isso? Porque você está com a sua visão limitada. Sua visão está limitada, querido. Olha o que Isaías 55:9 diz: assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Meu irmão, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e os pensamentos de Deus muito mais altos do que os nossos. Às vezes eu olho para nós, e às vezes eu pego a nossa fé tão limitada, né? Às vezes nós oramos a Deus, pedindo algumas coisas para Deus, que é até deprimente mesmo de vermos nós como cristãos pedindo para o Senhor. Porque nós nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que faz coisas tremendas, e nós deveríamos ser muito mais ousados quando oramos a Deus, mas às vezes nós somos muito limitados naquilo que nós pedimos para o Senhor. Sabe, Deus, eu queria uma bicicleta, mas assim, Deus, pode ser uma bicicleta velhinha, bem destruidinha, se não tiver corrente, está tudo bem, Deus, né? Eu só queria uma bicicletinha. E eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e dizendo: meu filho, você não faz ideia para quem você está pedindo essa bicicletinha. Seja ousado e pede uma bicicleta boa. Pede logo uma daquelas top, porque para mim, dar a você uma bicicletinha sem corrente e dar a bicicleta top, não custa nada. O que vai alcançar a bicicleta top ou a bicicletinha é o tamanho da sua fé. É o tamanho da minha fé. E é isso que eu e você precisamos entender, irmãos. Os pensamentos de Deus estão muito acima. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Você faz ideia do que Deus tem preparado para mim e para você? Por que é que nós somos tão tímidos? Por que é que nós somos tão tímidos? Parece que é um crime. Parece que nós estamos cometendo um crime quando nós nos colocamos na presença do Senhor e tomamos posse daquilo que o Senhor disse que era nosso por herança.
Por que sois tão tímidos, diz o Senhor? Porque vocês não tomam posse daquilo que já é de vocês por herança. Tudo Jesus conquistou na cruz. Irmãos, nós cantávamos uma canção muito antigamente, assim como o Vitor falou, né, quando o pastor nasceu, era mais ou menos isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, toda de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos e nada, irmãos, maior é o que está conosco, querido. Tome posse disso para a sua vida, compreenda isso, abra a sua visão, saia de dentro dessa tenda que você está, veja aí fora, olhe para fora, comece a enxergar, o Deus que eu e você servimos, é o Deus das coisas impossíveis, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. E eu e você precisamos nos levantar e tomarmos posse disso em todas as áreas da nossa vida, não é em uma área só não. Deus não quer que você seja um profissional, Ele quer que você seja o melhor profissional, que você seja destaque, porque sendo destaque você honrará o nome dEle, você honrará o nome dEle. Esses dias atrás me chamou a atenção isso, eu cheguei em casa, nós chegamos em casa e eu não lembro exatamente o dia que foi, mas foi um dia que o Palmeiras estava jogando com algum time aí, eu não lembro quem que era, Palmeiras e Itupeva, alguma coisa assim, time de segunda divisão, joga com time de segunda divisão, mas tudo bem, né, Palmeiras e Itupeva devia ser, alguma coisa assim, mas na verdade tinha um rapaz lá, né, o Rafael Veiga, que joga no Palmeiras, né, na verdade eles ganharam bem o jogo lá, ele fez 3 gols naquele jogo, né, tem que admitir, mas eu achei muito legal, os caras falaram assim, ó, hoje você tem direito a escolher uma canção, aí ele pegou e falou assim, eu quero que vocês coloquem essa canção, era uma canção de Jesus, falava sobre Jesus, da banda Hillsong, né, ele falou, eu quero essa canção. Meu irmão, quando Deus leva o homem a brilhar, o homem leva a Deus a brilhar muito mais. Deus quer me levantar e quer te levantar, para que as pessoas vejam Cristo em você, meu irmão. Através de você, Deus trará muitas almas, Deus ganhará muitas vidas. Eu e você precisamos tomar posse de palavras como essa na nossa vida. Nós precisamos ser ousados diante do Senhor, nós precisamos exercer fé, meu irmão. Lembre, talvez alguém vai chegar perto de você e vai dizer assim, ó, mas isso não vai acontecer, porque ele não entendeu ainda que os caminhos do Senhor são mais altos do que o dele. Ele não entendeu, diga para ele, meu irmão, a palavra de Deus diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Ainda que você não entenda, o Senhor está trabalhando, e muito, e Ele fará. E Ele fará, Ele fará. Então, querido, escute bem, não é possível crer nas coisas de Deus sobrenaturais com a sua razão normal. Literalmente, você tem que se tornar um louco. Se você quer viver coisas grandes em Deus, no seu juízo normal, não vai acontecer. Eu estava falando aqui sábado sobre isso. Lembra do pastor Josué que decidiu orar por uma mulher que estava morta num caixão? O juízo normal das pessoas que estavam dentro daquele velório era o qual? Enlouqueceu, esse aí enlouqueceu, melhor pegar e chamar o camburão já para levar. É aí que está, meu irmão. Se você continuar tentando crer em Deus com o seu juízo normal, você vai começar a viver coisas muito pequenas em Deus. Você precisa começar a ser mais ousado. Você precisa começar a olhar para fora e começar a ver as promessas que Deus tem para a sua vida. Lá em Marcos, capítulo 11, não precisa projetar não, Marcos capítulo 11, ele diz assim, se nós orássemos, ou melhor, se nós orarmos,
e crermos, assim será. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se você orar e você crê naquilo que você orou, acontecerá diante dos teus olhos. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Até quando nós vamos ficar orando como religiosos e até quando nós vamos nos posicionar diante de Deus orando, certos e esperando já? Eu me lembro muito bem, né, que lá atrás teve um filme cristão que passou, que acho que era Desafiando Gigantes, que aquele pastor que orava por aqueles jovens daquela igreja, ele falava exatamente isso. 2 homens oraram a Deus pedindo chuva, mas um deles foi e preparou a terra. Qual deles cria ou creu naquilo que Deus faria? O que orou ou o que preparou a terra? Meu irmão, você precisa começar a orar e preparar a sua terra. Você precisa começar a orar e determinar no mundo espiritual. Porque é assim que funciona, querido. É assim que funciona. Então eu preciso muito ampliar a minha visão. Olha o que Hebreus 11:1 diz. Muito conhecido esse versículo. Ora, a fé é a certeza. A fé é o quê? Certeza. É certeza, meu irmão, é certo daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é enxergar o que eu não estou vendo e crer naquilo que não existe. Isso é fé. Mas onde você está vendo? Eu não estou vendo. Mas eu creio, eu já estou vendo. Já está acontecendo diante dos meus olhos. Já está acontecendo. Isso é fé. E isso exige de mim, meu irmão, posicionamento. Não é emoção, não é sentimento, é razão. Eu creio e ponto. Porque você não vai sentir. Eu estou sentindo. Não, você precisa se decidir. Você precisa acreditar em Deus ou não. Você precisa tomar uma posição ou não. Você precisa desejar ver mais do que os homens comuns estão vendo. Eu até trouxe um exemplo aqui também interessante, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 43 ao 45. 1 Reis 18, 43 até o 45. Olha lá. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, e começou a ventar, e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Olha aí, meu irmão. Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E eu fico imaginando aquele servo olhando e pensando assim, meu Deus, esse aí já bateu, já os pinos estão batendo lá dentro, olha a situação dele. Não, eu vi uma nuvem, tamanho da mão do homem. Não, pode mandar preparar tudo aí, porque vai vir chuva e o negócio vai ser feio. Você está maluco, Elias? Eu fico imaginando, né, o servo ali pensando com isso. Meu irmão, essa visão desse servo é a visão da maioria. Quando você diz assim, Deus vai me prosperar ainda esse ano. Quando você diz assim, eu vou viver coisas sobrenaturais em Deus. Quando você é usado para dizer assim, Deus vai fazer de mim. Presta atenção no que eu estou dizendo e não leve isso para o lado errado, meu irmão. Porque isso eu deveria estar falando no culto do empreendedor e não aqui para você. Não leve isso para o lado errado. Mas entenda isso que eu vou dizer para você. Você poderia chegar diante das pessoas e dizer assim, Deus vai me fazer de mim um homem milionário. Mas não para eu me tornar um milionário, para eu andar com os melhores carros. Não, Deus vai me fazer um milionário para eu abençoar o reino dele e ajudar todas as famílias que precisam, porque esse é o propósito dessa igreja, meu irmão. Falei disso sábado aqui no altar.
essa igreja, o plano dessa igreja, o plano que Deus colocou no meu coração é esse, e eu tenho certeza que Deus vai colocar milhões na mão de irmãos, para eles poderem construir casas para pessoas que não têm moradia ainda. Eu creio nessa igreja, eu vou ver essa igreja antes do Senhor me recolher para o céu. Eu ainda verei pessoas que não têm aonde morar, irmãos se levantando e construindo casas para irmãos aqui dentro dessa igreja, nesse ministério. Eu creio nisso, é nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Então tem que haver pessoas milionárias, sim. Por que tem que haver pessoas milionárias? Porque são dos milhões dessas pessoas que virão casas para pessoas que não têm aonde morar. Então tem que haver no meu coração, sim, esse desejo de me tornar um milionário, como nós aprendemos há dias atrás. Como eu posso servir a Deus? Eu posso servir a Deus sendo um missionário. Eu posso servir a Deus intercedendo pelos missionários, e eu posso servir a Deus mantendo os missionários. Como eu mantenho se não tiver recurso financeiro? Só que, meu irmão, entenda uma coisa: quando você fizer isso, certamente pessoas vão se levantar no meio, e elas vão dizer assim: esse aí é louco. Imagina, olha a mentalidade do irmão, olha o pensamento do irmão. É aí que está o problema, querido. Eu e você estamos dentro de uma tenda. Ainda nós estamos dentro de uma tenda. E eu acredito que essa tenda é Satanás que nos colocou ali, para que eu e você não consigamos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Ele tenta limitar a minha e a sua visão. E nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: sai para fora, filho, porque o seu casamento vai ser abençoado. Sai para fora, filho, porque a sua vida financeira vai ser abençoada. Sai para fora, filho, porque eu vou colocar na sua mão coisas grandes, ministérios grandes. Sai para fora dessa tenda, porque muitos de nós olhamos para nós e nem acreditamos que somos capazes de alguma coisa. Temos uma visão totalmente distorcida. Quem era Pedro quando Jesus o chamou? Um chucro, não sabia nem falar, mas o Senhor o chamou e o escolheu, e ele foi o fundador da igreja aqui na terra. Quem era Paulo quando o Senhor o chamou? Sabe, meu irmão, escute o que eu quero que você entenda nessa noite. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Sai da tenda, sai da tenda. Deus quer que você conquiste coisas maiores e melhores para a sua vida e para a sua família. Agora, deixa eu te colocar uma coisa muito importante dentro disso que eu falei. Para se ampliar uma visão, primeiro eu e você precisamos ter uma visão. Para se ampliar uma visão, primeiro eu e você precisamos ter uma visão. Então aí eu separei 3 perguntas para você. Como você vê a sua vida no futuro? Você já parou para pensar sobre isso? Como você vê a sua vida no futuro? Porque tem pessoas aqui que nem pensam sobre isso. Uma outra pergunta: como você vê a sua família no futuro? Como você olha para a sua família no futuro? Uma família bem-sucedida, seus filhos, seus netos, morando num lugar bom, tendo uma vida boa. Como você vê isso? Porque é de acordo com aquilo que você vê, que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Como você vê o seu ministério no futuro? Como você vê o seu ministério no futuro? Sua vida ministerial no futuro? O que você pensa sobre isso? Ah, pastor, eu pretendo ficar a minha vida ministerial até que Jesus me recolha sentado no banco da igreja. Meu irmão, eu não acredito que Deus te ganhou para você ficar sentado no banco de igreja. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Agora, você precisa ter uma visão disso. Para onde você quer ir? Você pretende se tornar um pastor? Um evangelista? Um ministro de louvor? Um obreiro? Um missionário? O que é que você traz no seu coração? O que é que você tem no seu coração? O que Deus tem colocado no seu coração? É necessário ter projetos para o seu futuro, meu irmão. É necessário nós termos projetos para o nosso futuro.
Porque quem tem projetos sabe aonde chegar no seu futuro. Quem não tem projeto não sabe nem para onde vai. Se você não tem uma vida planejada, se você não tem projetos para a sua vida, seja ela pessoal, seja familiar, seja ministerial, seja profissional, você vai ficar andando em círculos. Porque quem não tem projeção para o futuro, não sabe aonde vai chegar. Não sabe aonde vai chegar. Você pode construir o seu futuro. Você pode trabalhar para que o seu futuro, você chegue aonde você precisa chegar. Aí você precisa começar a visualizar aquilo que você quer lá na frente. E aí então você começa a andar naquela direção. Eu estava tendo uma conversa, eu tive uma conversa hoje com o Guilherme aqui à tarde. E eu achei muito legal a conversa que eu tive com ele. Talvez foi uma das melhores conversas que nós tivemos. Ele sentou e ele falou assim: eu preciso alinhar a minha visão com a sua. Porque se eu vou me tornar um dos pastores, olha o posicionamento dele. Eu gosto de posicionamento assim, irmão. É posicionamento assim que eu gosto. Ele falou assim: eu preciso alinhar a minha visão com a sua. Porque se eu vou ser um dos 12 pastores dessas 12 congregações, a minha visão tem que ser a sua visão. Eu falei: senta aí, campeão. Vamos conversar. E aí eu falei para ele: é para lá que você precisa começar a andar. Se é isso que está no seu coração, é nessa direção que você tem que começar a andar. Começar a se preparar. Começar a se debruçar sobre a palavra. E começar a ler a palavra. E começar a entender a palavra. Esmiuçar a palavra. Porque esse é um dos papéis de um pastor. Você precisa começar a andar nessa direção. Agora, eu quero me tornar um pastor, mas o que você tem feito para isso? Nada. Então, meu irmão, você vai continuar andando em círculos e não vai chegar em lugar nenhum. Agora, escute o que eu vou dizer para você. Aqueles que não se preparam para o futuro, correm sérios riscos de se surpreenderem com o que vão encontrar lá na frente, quando chegarem no futuro. Você tem noção disso aí? Você tem noção disso aí? Isso é muito sério. Por exemplo, uma pessoa, ela não trabalha registrada, ela não se preocupa com o futuro, ela não se preocupa com nada, e ela vai levando a vida dela. E ela acha que ela não vai envelhecer, ela acha que ela não vai chegar lá na frente com uma... E aí ela chega lá na frente, ela se depara com um futuro que ela fala: meu Deus, e agora? Pronto, chegou no futuro. O que vai acontecer no meu futuro é resultado do que eu estou fazendo hoje. O que vai acontecer no seu futuro é resultado daquilo que você está fazendo na sua vida hoje. O que você está fazendo na sua vida hoje? Ou o que você está fazendo da sua vida hoje? Pare para pensar sobre isso. Talvez você não almeje coisas grandes. Talvez você não queira viver coisas maiores no Senhor. E eu volto, eu não estou falando sobre dinheiro, sobre prosperidade de dinheiro, eu estou falando de uma vida com Deus, de uma vida ministerial. Meu irmão, você e eu temos um chamado ministerial. Deus nos separou para fazermos uma obra para Ele nesta terra. O que eu e você estamos fazendo do nosso chamado, o que nós estamos fazendo daquilo que Deus colocou ou confiou em nós, eu quero lembrar você. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. E não foi quando você nasceu, não. Foi muito antes de você nascer que Ele te escolheu e colocou sobre você um propósito. E depois disso Ele colocou você no ventre da sua mãe. Então o seu propósito vem muito antes de você. Deus não te colocou aqui na terra e falou: eu vou colocar fulano de tal lá na terra para ele passar umas férias lá de 80 anos lá e ficar lá passeando lá e conhecendo as pessoas lá. Não, querido, Deus colocou você na terra porque você tem um propósito aqui. A questão é quantos de nós estamos vivendo o propósito que Deus tem para nós, ou quantos de nós estamos preocupados com este propósito que Deus tem para nós, ou estamos pelo menos andando na direção desse propósito, vivendo ou buscando viver esse propósito. E aqui tem um cuidado que eu e você precisamos ter.
Eu fiz questão de frisar esse cuidado aqui também, porque quando nós falamos sobre propósito, é muito sério isso. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Deixa eu ver meu horário aqui. Olha lá, ele fala assim, ó: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmão, Deus quer que você cresça, Deus quer que você seja muito grande nessa terra. Mas uma coisa eu e você precisamos entender: nós precisamos estar com os nossos planos alinhados com os planos de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, eu preciso conhecê-la, porque se eu não conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu corro o risco de fazer planos que não são os planos que Deus tem para mim. Eu corro o risco de andar em lugares que não são lugares que Deus tem para eu andar, ou ir para lugares que Deus não me mandou ir, e eu preciso estar muito atento a isso, eu preciso ter esse cuidado. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe, eu vivi muitos anos da minha vida longe da vontade de Deus, dentro da igreja. Eu tinha planos, mas os meus planos não eram os planos de Deus, estavam muito longe de ser os planos de Deus. E eu precisei passar por muito tratar de Deus na minha vida, para ir até o lugar que era o plano de Deus. E eu não quero que você passe por essa mesma situação. Eu saía de Itupeva e ia para São Paulo todo dia fazer faculdade, mas nunca perguntei para Deus se era aquele o plano de Deus para mim. Foi bênção para a minha vida, me ajudou muito, mas hoje eu não faço nada disso. Hoje eu sirvo ao Senhor, porque o plano do Senhor está acima do meu plano. E você precisa conhecer o plano de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus. Então, preste atenção, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Procure entender, procure descobrir, procure conversar, procure dialogar, peça para pessoas orarem. Se você ainda não encontrou, se você ainda não descobriu, peça, chame, peça ajuda, fala: pastor, ore para a minha vida, me ajuda a descobrir o meu plano. Olhe para mim, pastor, olhe para mim, vê o que você enxerga através de mim, vê o que você, quando você olha para mim, o que você observa, porque às vezes eu estou aqui olhando para a sua vida e clamando a Deus para que Deus fale com você, porque eu já sei o que Deus tem para fazer na sua vida. Mas muitos de nós não entendemos isso, e é um desafio, porque às vezes eu vou chegar para o irmão e vou dizer assim: irmão, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, ó, vai fazer tal coisa. Não, pastor, não, jamais, em tempo algum. Segundo ponto que eu quero falar com você nessa noite: se você crê, você viverá tudo aquilo que Deus te prometeu. Diga assim: se eu crer, eu vou viver tudo que Deus me prometeu. Você tem noção dessa frase que você acabou de falar agora, meu irmão? Você crê mesmo nessa frase que você acabou de falar agora? Você crê mesmo? Você crê com todo o seu coração nessa frase que você acabou de falar agora aqui? Se eu crer, eu vou viver tudo o que Deus me prometeu. E olha, querido, por baixo nós temos pelo menos 8.000 promessas da parte dele para mim e para você, para nós vivermos nessa terra. Tem coisa boa aí, eu não tenho. Agora, eu preciso crer. Olha o que Gênesis 15:6, o último versículo que a gente leu lá, ele diz: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Deus vira para ele e fala para ele: você aí, com a sua idade, eu vou dar você um herdeiro. Era normal na idade dele, meu irmão, viver o que ele estava para viver? Não, não era normal. Fugia totalmente de tudo aquilo que
que o nosso entendimento, né, acompanha, mas ele creu. Ele creu. Eu pergunto para você hoje, você crê naquilo que você está ouvindo nessa noite? Você crê na mensagem que está sendo entregue para você nessa noite? Você crê mesmo, querido? Sempre existiu e sempre existirá dois grupos de pessoas na terra. Um grupo é os que creem, o outro grupo é os que não creem, querido. Agora olha o que Isaías 1,19 diz. Eu queria lá na RC, Renato. Tem a revista corrigida aí? Tem. Se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Uma outra versão ainda diz assim, ó: se ouvirdes e crerdes, comerei o melhor dessa terra. Eu preciso ouvir e depois eu preciso. Você crê? Você crê? Se você crê, meu irmão, acredite, você nunca mais será afrontado por nada na sua vida. Porque a hora que algo se levantar contra você, você se levanta contra aquilo, declarando as promessas do Senhor, se colocando diante das situações com a palavra de Deus, com as promessas que Deus tem para a sua vida, porque são muitas, meu irmão. Eu separei também um exemplo muito interessante aqui. Tem gente que acredita em Deus e tem gente que não acredita, e isso também acontece no meio do povo de Deus. Olha que interessante, esse texto aqui é muito conhecido, Números 13, versículo 27 até o 31. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Meu irmão, Deus disse ao povo que daria a eles aquela terra. Deus disse ou não disse? Deus disse que ia dar. Moisés manda os homens de Deus, os príncipes, não era qualquer, eram os príncipes das tribos, vão lá e vão visitar e vão dar uma checada na terra. Ok, eles foram e eles voltaram. Quando eles voltaram, a maioria voltou com esse relato: a terra é boa, hein? O lugar é bênção, hein? Aleluia, e Deus, hein? Mas e querido, agora escute bem, o que Calebe estava dizendo ali quando ele se posiciona é: vamos crer nas promessas de Deus para nós. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por que é que nós estamos duvidando daquilo que Deus fala? Por que é, meu irmão, Deus zela pela palavra dEle. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus zela pela palavra dEle, Deus zela pelo cumprimento da palavra dEle, mas eu e você, nós sempre temos este mas. Quando a notícia vem, quando a enfermidade vem, quando os problemas vêm, quando a situação, o levante financeiro vem, eu e você sabemos que Ele é o dono do ouro e da prata, mas os meus olhos estão olhando para a conta lá no banco, e lá tem um menos vermelhinho, e aí
Era nessa hora que você deveria se levantar e começar a orar, e começar a declarar a mudança e a transformação na sua vida. Deus, eu estou vendo vermelho, mas pela fé eu declaro que amanhã vai estar azul, em nome de Jesus. Deveria ser esse o meu e o seu posicionamento. Deus, o médico está dizendo, mas eu creio num Deus que cura. Jesus, Ele levou sobre Ele na cruz toda a enfermidade, então eu estou curado. Agora, querido, escute bem. Eu e você precisamos entender, se esse mais continuar na minha, na sua vida, nós fazemos parte daquele grupo que viu que a terra era boa, mas não tinha como desfrutar daquilo. Por quê? Porque o medo os impedia de avançar. Quantos aqui já receberam propostas? Quantos aqui já estiveram diante de oportunidades maravilhosas na vida deles? Quantos aqui já estiveram diante de desafios que Deus colocou diante deles e não estão vivendo isso? Por quê? Mas, pastor, eu sei, mas, saia de dentro dessa tenda, meu irmão, venha para fora, erga os teus olhos e veja, erga os teus olhos e veja. A pergunta para você nessa noite é: em qual desses dois grupos você se encontra hoje? Você é do time de Josué, de Caleb, ou você é do time dos outros? Qual é o time que você pertence hoje? E tome cuidado, porque tem horas na minha e na sua vida que nós até estamos no time de Josué e Caleb, mas a hora que a primeira tempestade vem, eu e você já logo paramos. A primeira onda se levanta contra o nosso barco, o primeiro vento sopra contra a nossa vida, nós já paramos e já repensamos naquilo. Meu irmão, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Querido, a sua fé, ela determina o acontecer no mundo espiritual. É a sua fé que determina o acontecer no mundo espiritual. Quanto você é ousado para viver as coisas de Deus. Se Deus dissesse para você hoje: sai do barco, pisa na água, você pisaria? Ou você diria: Senhor, eu até queria pisar, mas é difícil, Senhor, eu não sei se eu vou afundar ou não. Ou você seria um louco igual a Pedro, que não pensaria duas vezes, já saía metendo o pé na água e saía se arrastando por cima da água. Em qual grupo você está hoje? Talvez você esteja pensando em desistir do seu casamento e da sua família. Talvez você esteja pensando em desistir da sua carreira profissional. Talvez você já esteja aceitando que essa vida medíocre é o que Deus tem para você. Que Deus não tem nada além disso para você. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu não criei vocês para que vocês vivessem uma vida medíocre. Eu criei vocês, vocês são meus filhos, e eu os criei para que vocês governem essa terra. Eu os criei para que vocês brilhem, e brilhem a minha luz no mundo aí fora. Tomem posse dessa palavra e vivam essa palavra. Seja ousado, meu irmão. Seja ousado em Deus. Eu não estou falando para você criar na sua mente expectativas irreais. Não é isso que eu estou dizendo. Lembra do que eu disse. Aquilo que você vê no seu futuro será o seu futuro. Se você não vê nada no seu futuro, não fique esperando encontrar coisas boas no seu futuro, porque você não vai encontrar.
O que você está fazendo hoje vai determinar o seu futuro. O que você está fazendo da sua vida hoje? O que você está fazendo da sua vida financeira hoje? O que você está fazendo da sua família hoje? Onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo o seu dinheiro? Você está se preparando para um futuro? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Pense sobre isso. Ou você está vivendo um dia de cada vez, como se estivesse no modo automático? Lembre, meu irmão, você pode se deparar com um futuro que você não gostaria, ou que você não vai gostar. Então comece a se mover agora. Comece a se mover agora. O grupo de Caleb é o grupo mais difícil e sempre será o grupo mais difícil. Porque viver pela fé, escolher fé é difícil, meu irmão. Mas é o grupo que sempre viverá as maiores coisas em Deus. Sempre viverá as maiores coisas em Deus. Eu sei que você vai ser criticado, outras pessoas, poucas, já começa por aí. Se você olhar, foram enviado um grupo, daquele grupo só sobrou 2, então você vai encontrar 2 Josué, um Josué e um Caleb no meio de um grupo, porque a maioria está sempre buscando uma segurança para pisar fora do barco. Vamos ver, vamos colocar alguma coisa, vamos pensar em alguma coisa para a gente colocar aqui. Não, querido, o que Jesus está dizendo para mim e para você é: fé é crer naquilo que não existe. Pula, pula. Vem, vem. E como eu tenho visto algumas pessoas vindo, e elas estão começando a desatar sobre a vida delas coisas sobrenaturais. E meu irmão, eu fico olhando, e no meu coração gera uma expectativa, porque eu vou ver coisas que vão me deixar maluco, meu irmão. Você não faz ideia, eu fico vendo o mover de Deus, o trabalhar de Deus na vida de algumas pessoas, que decidiram ousar, decidiram dar um passo além do que aquele passo que todos nós damos. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: o que você quer? Você quer viver uma vida tranquila, sentado na cadeira da igreja? Você quer uma família vivendo ali aos trancos e barrancos? Você quer uma vida profissional simples, ou você quer o melhor? Quantos aqui querem viver o melhor de Deus nessa terra? Quantos aqui querem comer o melhor de Deus nessa terra? Não, mas levanta a mão que nem crente. Você é crente, meu irmão. O único que pode impedir você de viver isso tem nome. Pega seu dedo, faz assim com o seu dedo, todo mundo. Agora vira ele para você. É você. Você é o seu maior inimigo, mas você também pode ser o seu maior amigo. É você quem tem que decidir o que você quer viver na sua vida. E nessa noite eu digo para você, meu irmão, Deus me colocou nesse altar e Deus falou para mim assim, ó, fale para eles: eu vou fazer na vida deles coisas tremendas. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Escute bem o que eu estou dizendo para você. Ainda esse ano, muitos que estão me ouvindo aqui, e vocês estão me ouvindo em casa, eu sei que tem gente de Votorantim me ouvindo aí. Ainda esse ano, vocês vão ver o desatar de Deus na vida de vocês, sobrenatural, desde que vocês hoje tomem posse dessa palavra e diga: eu vou viver essa palavra. Toma posse dessa palavra. Toma posse, seja ousado. Ousado. E eu quero encerrar com um versículo lá de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O que está escrito aqui, meu irmão? Você entendeu o que eu acabei de ler aqui agora?
Eu estava brincando com o Vitor agora há pouco aqui, né? Ele estava falando para mim, rapaz, esses dias atrás você estava falando que essa igreja é pentecostal, né? Daqui a pouco os irmãos começam a rodar aqui dentro. Eu falei, meu irmão, eu queria que os irmãos rodassem, mas tudo bem, até agora ninguém rodou, mas tem que rodar. Ele falou, você tá levantando os irmãos para virar louco aqui dentro. Eu falei, mas é o que eu queria, mas tudo bem, ainda não chegamos. Você prestou atenção no que eu acabei de ler aqui agora, meu irmão? Isso é uma igreja pentecostal, querido. Olha o que está escrito ali, ó. Aquele que é capaz de fazer o quê? Está escrito finitamente ali? É infinitamente, não tem fim. Infinito é algo que não tem fim. Muito mais do que eu e você pedimos ou pensamos. Você tem noção do que eu estou te falando, meu irmão? O que você pediu é nada perto do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Agora, se eu e você não tomarmos posse dessa palavra, meu irmão, quando você entrar para orar, você tem que entrar para orar com essa palavra na sua mente. Porque você veio agora orar, então você vai construir no mundo espiritual a sua vida. Lembre, quando você for orar, não peça para Deus uma bicicletinha não, já vai pedindo logo, uma bicicleta top. Senhor, se o Senhor me der uma casinha, e presta atenção, eu não estou falando nada contra uma casinha, eu não estou falando nada contra uma casinha, não é isso que eu estou dizendo. Eu louvo a Deus por tudo que Deus nos dá. Se tem alguém que tem gratidão no coração, sou eu. Mas uma coisa eu quero que você entenda nessa noite: já que você vai diante de Deus, que pode fazer infinitamente mais do que você pede ou que você pensa, você vai pedir para Ele uma casa com quarto? Pede logo uma com 18. Uou! E as servas, pronto. E já bota uma piscina também, já bota campo e vai pôr o que você quer. Mas a impressão que eu tenho é que nós não cremos que Deus pode fazer isso. Meu irmão, aquele Jesus que andou nesse mundo e curou e fez milagres em cima de milagres, Ele é o mesmo que está aqui hoje, ouvindo o que nós estamos falando e olhando para nós e para o nosso posicionamento. Se você crê, você vai comer o melhor dessa terra. Por que é que eu e você estamos sofrendo? Por que é que eu e você estamos com medo? Não temas. Olha o que o salmista falou no Salmo 23: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ele não temeria, porque o Senhor está comigo. Meu irmão, Deus quer fazer de nós um povo diferente. Deus quer mostrar para o mundo aí fora a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Mas eu e você precisamos tomar uma posição. Lembre, querido, você sempre vai estar nesse lugar. Mas eu sei o que eu tenho que fazer, mas saia da tenda nessa noite. Eu não sei o que você está esperando do Senhor, no seu trabalho, na sua vida, eu não sei o que você tem buscado, mas nesta noite Deus me mandou dizer para você: saia da tenda, que eu quero que você enxergue coisas maiores ainda. Coisas maiores ainda. Sabe, eu estive com o César ontem, e o César, ele coloca implante subcutâneo, né? Que são hormônios, algumas coisas que é uma questão revolucionária no mundo nos dias de hoje. É uma tecnologia tremenda. Mas o governo, o nosso governo, a presidência, né? Com o entendimento que ela tem, que é melhor nós não julgarmos, ela decidiu entender que aquilo não é bom, e ela bloqueou isso. Aí eu fico me perguntando, como que alguém que não tem nenhuma formação praticamente em ensino médio, consegue dizer o que um médico tem que fazer ou não? Mas enfim, esse é o mundo em que nós vivemos. Mas nós estávamos falando, né? Sentados lá ontem, conversando.
Meu irmão, aqueles que têm uma aliança com Deus, o homem pode fechar uma porta, 2, 3, Deus abre 10. Deus abre 10. Eu olho e eu vejo o mover de Deus acontecendo diante dos meus olhos. Deus dando estratégia para o homem e levando ele para um outro lugar. Ah, irmão, permita sair desse lugar que você está. Saia desse ambiente de medo. O medo que está te bloqueando, o medo que está te travando. Talvez foram pessoas que lançaram sobre sua vida palavras que você não daria certo, que você não é capaz, palavras que você não vai vencer, que você é isso, que você é aquilo. Nessa noite eu peço a Deus que quebre todas essas palavras na sua vida. Toda essa maldição que foi lançada sobre você vai ser quebrada, e eu determino sobre a sua vida: você vai ser bem sucedido, você vai ser um sucesso. A sua mão, onde você colocar ela, vai ser próspero, vai ser abençoado. Aonde você entrar, a presença do Senhor entrará com você. Aonde você passar, a presença do Senhor estará com você. As pessoas verão em você Cristo, a glória de Deus na sua vida. Pode receber, porque é de Deus. Eu profetizo e libero sobre a sua vida. Você ainda não chegou aonde Deus quer que você chegue. Na onde você está, no seu ministério, na sua casa, na sua empresa, você vai viver coisas sobrenaturais, grandes ainda na parte de Deus. Tome posse dessas palavras, porque elas são do trono de Deus para a sua vida. Tome posse. Receba como de Deus para a sua vida e diga: eu vou viver tudo isso que foi dito aí. Tudo que está travado na sua vida, eu determino hoje em nome de Jesus, está destravado em nome de Jesus. Recebe aí. Causas que estão travadas, vai ser destravado hoje no nome de Jesus. Vai chegar na tua mão, vai chegar na tua mão, pode crer. Mas lembre do que eu disse: para andar sobre as águas, Jesus disse, Pedro foi. Para viver o sobrenatural de Deus, Jesus disse, você tem que ir, eu tenho que ir, nós temos que ir nessa noite. Levante do seu lugar e saia, meu irmão. Saia, não tenha mais medo. Seja um homem, uma mulher de Deus ousado. Esse pensamento que muitos de nós trazemos conosco, de que nós não somos capazes de nada, eu carreguei ele comigo por muitos anos. Eu ouvia dos meus pais isso. O meu pai dizia isso para mim: nós somos pobres e nós não vamos ter nada. O dia que eu disse, eu vou fazer uma faculdade, o meu pai disse para mim: faculdade é para rico, você é pobre. Se não fosse a minha esposa, se não fosse a Rose, vou dar um crédito aqui para a Rose, para ganhar um ponto aqui, glória a Deus, aleluia. Se não fosse essa mulher abençoada do Senhor, aleluia, oh glória, eu jamais teria saído dali, porque na hora que eu ouvi essas palavras do meu pai, eu travei no lugar. E eu me lembro que eu liguei para ela na hora do almoço, eu falei para ela: Rose, o pessoal está pagando a faculdade para mim, mas o pai falou que, e as palavras do meu pai tinham um poder muito grande sobre a minha vida, e até hoje ainda tem. E eu falei para ela: ó, eu não vou. Ela falou: não, você vai. Ah, você vai. Como que você não vai? Você vai sim. E eu fui, irmãos. Eu fui, e aí a história é longa aí, né? Mas o que eu quero que você entenda é que eu não sei o que você carrega com você, o que te trava, mas nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, não tem mais trava. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura, você é uma nova criação em Cristo. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E Deus nesta noite está começando a construir coisas novas na minha e na sua vida. E comece a se preparar, porque elas vão acontecer. E você vai provar e vai desfrutar de grandes coisas para a sua vida.
Cara, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem grandes coisas para a tua vida, cara. E aquele lugar que você está não é o fim. Fique tranquilo. Ele vai preparar tudo, Ele vai tirar você de lá. E Ele não vai desamparar você nem sua casa. E você vai viver tudo o que Ele tem para você. Eu sei que é um desafio. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem um mais aí. Mas fique tranquilo. Ele está no controle de tudo. E você vai ter tudo isso. Amém? Feche os teus olhos. Eu não sei o que você tem esperado do Senhor. Eu não sei o que você tem esperado do Senhor no seu coração. Eu não sei nem o que trouxe você aqui nessa noite, o que motivou você a estar aqui nesta noite. Mas uma coisa eu sei: o Deus do impossível já estava aqui esperando a mim e a você. O Deus das causas impossíveis, Ele já estava aqui me esperando e te esperando. E Ele, nesta noite, vai começar a construir histórias lindas neste lugar. Você que está em casa me ouvindo agora, talvez você esteja pensando, ele está falando com os que estão aqui. Não. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Escute aqui, Eliseu. Eu sei que você está me ouvindo. Eu sei que você está me ouvindo. Eliseu, a decisão que você tem tomado diante do Senhor, você e sua família, o posicionamento que você tem tido diante do Senhor. Deus não nos levou para Votorantim à toa. Havia ali um Eliseu, e esse Eliseu, escute bem o que eu estou dizendo para você. Deus tem grandes coisas para a tua vida, meu irmão. Deus tem grandes coisas para a tua família, meu irmão. Eliseu, você nem começou a viver o que Deus tem para você, mas o seu posicionamento diante de Deus já chamou a atenção do Senhor, e Ele já está entrando com providência na sua vida, na sua casa. E você vai viver coisas sobrenaturais de Deus na sua vida e na sua família. Receba, porque é do Senhor para você, Eliseu. Eu sei que você está me ouvindo aí. Receba. Meu Deus e meu Pai, nós somos tão gratos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus poderoso. E o Senhor, meu Deus, tem nos levantado, o Senhor tem nos chamado para vivermos coisas tremendas com o Senhor. Nesta noite eu oro para todos que estão me ouvindo, para todos que ainda vão me ouvir. Senhor, em nome de Jesus, gera fé no nosso coração, Pai. Gera fé no nosso coração, para que nós possamos nos levantar como família, nos levantar como profissionais, nos levantar como servos do Senhor, como ministros do Senhor, como obreiros do Senhor na nossa vida ministerial. Nos ajuda nesta noite a nos levantarmos para vivermos o sobrenatural do Senhor para nós, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro para que todo medo, toda insegurança, toda preocupação, para tudo aquilo que tem travado a vida dos teus filhos, seja quebrado agora, em nome de Jesus, Pai. Toda palavra contrária, toda palavra maldita, seja desfeita agora, em nome de Jesus, Pai. Toda prisão, todo cárcere espiritual, seja destruído agora, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Aqueles que precisam no âmbito profissional, Senhor, abençoa-os, Pai. Aqueles que precisam na vida familiar, abençoa-os, Pai. Aqueles que precisam na vida financeira, abençoa-os, meu Deus. Aqueles que estão buscando resposta na vida ministerial, abençoa-os, meu Pai, para que todos eles possam desfrutar
do melhor desta terra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém, Senhor.